A guerra na Ucrânia começou há alguns dias e a gente já vê aquele espetáculo midiático. São tiros sendo disparados no céu noturno, explosões, aviões voando baixo, tanques de guerra entrando em cidades, enfim. A gente já tem também as pessoas nas suas torcidas. Uns defendem os russos, outros defendem os ucranianos, como se isso fosse uma mera guerra de clãs jogando Counter-Strike ou Call of Duty, sabe? No fim, a guerra não passa de uma cortina de fumaça onde só quem sofre são os pobres e as pessoas no chão. Esse é o tema do Na Real de hoje. Meu nome é Ramon e fica até o final para você entender tudo direitinho. Continua depois da vinheta. Eu lembro que quando eu comecei a receber as primeiras notícias da guerra, eu estava na escola e alguns meninos me cercaram e começaram a me perguntar: "Ei, tio, é verdade que tá tendo guerra?" E eu respondi para eles: é claro, eu fiquei sabendo que os tanques de guerra já estão entrando no território ucraniano, já tá tendo os primeiros bombardeios, enfim. Depois que eu terminei de dar aquela pequena notícia introdutória do pouco que eu sabia, de repente aqueles meninos explodiram de alegria. Ah, tá tendo guerra! E pra eles parecia um evento maravilhoso. E eu não os julgo porque eu também já fui menino um dia, eu também joguei jogos de guerra e achava muito legal quando o tanque de guerra entrava numa cidade, um avião passava abaixo, explodindo tudo, enfim. Quem aí nunca jogou Call of Duty? Deixa teu comentário aí embaixo. Aí demorou um tempo até eu entender que a guerra tem sofrimentos reais e que não é que nem um videogame, mas ela é um instrumento para governos se manterem no poder, para pessoas estarem distraídas, e tem muita coisa na guerra que me faz pensar até hoje, especialmente depois de eu ter lido isso aqui. E foi em 1984, do George Orwell. Já é a segunda vez que eu faço essa indicação de leitura, exatamente porque o livro é muito bom. Ele fala de um governo tirânico que mantém os seus cidadãos sob controle e que também está constantemente em guerra. A guerra que não tem perspectiva de fim e que os inimigos mudam de acordo com a vontade do governo, sem que as pessoas sequer se lembrem quem era o inimigo ontem. Afinal, tudo que o governo fala é certo porque ele tem mais força para oprimir os seus próprios cidadãos e também para mandar os seus cidadãos para a guerra. Enfim, a guerra faz com que as pessoas estejam em um estado de tensão constante, mas também de excitação constante. Os jornais estão o tempo todo dando números da guerra, da quantidade de suprimentos que foi levado, o número de pessoas mortas, de feridos, de equipamentos sendo levados para o fronte, os mapas sempre mudando as suas linhas e também as cenas de guerra que atraem os olhos dos curiosos, com pessoas dilaceradas e grandes explosões. Isso faz parte do espetáculo midiático que deixa toda uma população hipnotizada enquanto o governo tirânico se mantém ali no poder firme, forte e inabalável. E nesse livro tem 3 grandes governos que lutam entre si e que parece que não estão interessados em chegar à conclusão com uma vitória, uma derrota definitiva. Tanto que quando algo parece que está próximo de ser definido, o jogo muda completamente. E é como se os 3 grandes governos concordassem que a guerra é interessante para os 3 e que mantém as pessoas sob controle e excitadas o tempo todo. Afinal, nada mais interessante para um governo tirânico do que uma população distraída. O livro não fala isso, mas dá para se subentender que os 3 simplesmente desejam ver as pessoas matando e morrendo enquanto estão num local seguro, tomando cerveja e comendo pizza. E isso tem tudo a ver com o tempo que a gente está vivendo, já prestou atenção nisso? Olha, até muito pouco tempo atrás, a gente parecia estar vivendo uma crise sanitária interminável. A gente estava sendo exposto a números 24 horas por dia, 7 dias por semana, através das grandes mídias, como os rádios, jornais, canais de televisão e também os grandes portais do mundo. Isso fora os canais oficiais das nossas redes sociais favoritas.
Então a gente tinha acesso a números como a quantidade de mortos, a quantidade de infectados, a quantidade de pessoas que poderiam vir a ser infectadas, a quantidade de pessoas que estavam na UTI, as porcentagens das UTIs lotadas ao redor do mundo todo, seja do teu bairro, da tua cidade, do teu país, enfim, do continente. Olha, as pessoas estavam no estado de excitação constante, também de tensão constante, com os novos medicamentos que vinham surgindo e também com os efeitos colaterais sendo expostos de um lado e de outro. As pessoas estavam tão à flor da pele que chegavam a brigar na rua por causa de divergências de opinião sobre tudo isso. Do meio para o fim, graças a Deus, muita gente começou a ver que os governos estavam se aproveitando disso para ter cada vez mais controle sobre os cidadãos. As medidas tirânicas do governo não estavam mais passando despercebidas, então, à medida em que os protestos foram aparecendo no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, e quando as pessoas começaram a gritar pelas ruas pedindo por liberdade diante de tudo isso, convenientemente, a guerra na Ucrânia começa a acontecer. E as bombas explodem e os olhos de toda a humanidade, de todo o aparato midiático mundial se voltam para lá do nada. Mas que guerra mais conveniente, não? Então agora os números vêm da Ucrânia, a quantidade de mortos, o número de equipamentos sendo aplicados na batalha, tanto do lado quanto do outro, os recursos também que estão sendo utilizados, os mapas que estão mudando constantemente e as tropas que invadem uma cidade ou outra dessas que a gente nunca ouviu falar. A gente assiste pelas explosões que acontecem e também os relatos de massacres, tanto de um lado quanto do outro. E os nossos olhos estão apontados para aquilo com uma espécie de tensão e excitação. Será se isso vai evoluir para uma terceira guerra mundial? Será se vai ter guerra nuclear de novo? Será se tudo aquilo de ruim que a gente já tinha deixado para trás vai voltar a acontecer? E assim como os inimigos do passado eram esquecidos em 1984, já no dia seguinte, assim também, no dia seguinte que o problema aconteceu, olhando nos jornais eu já não encontrava mais nenhuma notícia sobre o problema passado que nós estávamos enfrentando com tanto afinco como humanidade. Olha, as coisas persistem do mesmo jeito, a mídia continua trabalhando para nos dividir dia após dia e eu já vejo pessoas levantando tanto bandeiras da Ucrânia quanto bandeiras da Rússia, defendendo os pontos de Moscou ou de Washington. Enquanto isso, os governantes se mantêm com um poder cada vez mais estabelecido e nós, o povo, os pobres, temos cada vez menos capacidade de tomar decisões livres e de viver como pessoas comuns. Veja esse casal na Ucrânia, do homem e da mulher que se casaram num dia para no dia seguinte estarem com armas nas mãos nas ruas de Kiev, lutando para defender a única coisa que os resta como um casal, a sua terra e a sua casa. Enquanto isso, os governantes simplesmente parecem que são inimigos uns dos outros, mas vendo que isso é agradável para que eles se mantenham no poder, torcem para que nós não percebamos que os nossos inimigos são os nossos próprios governos. Enquanto eles assistem tudo isso, sentados talvez em um bunker confortável, tomando cerveja, comendo pizza e vendo uns matando os outros e morrendo por causas vãs. Então não se deixe enganar pelos ventos de qualquer narrativa, nem procure assumir lados de líderes globais que parece que estão brigando uns com os outros, mas no fim estão comendo pizza juntos. A gente foi criado para ser muito mais do que aquele gato que segue um laser enquanto o dono sorri da besteira do animal. Olha, a gente pode devotar os nossos dias em fazer boas ações, em cuidar das pessoas ao nosso redor e em demonstrar amor para as pessoas que precisam. Podemos prestar atenção em quem está necessitado, vestir aquele que está descalço ou sem roupa e prestar auxílio a algum doente. A gente pode ser levado a fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca de ninguém e amar, assim como Jesus nos ensina a amar. Porque no fim das contas, não são esses líderes globais e ideologias que irão nos salvar, mas o amor devotado e o trabalho e o sacrifício pelas pessoas que nos cercam. Olha,
O padre Paulo Ricardo, a quem eu admiro muito, diz que se esse não for o tempo do fim, é o grande ensaio. Quando Jesus voltar, eu quero estar fazendo somente aquilo que eu sou chamado. É isso que eu quero desejar a todos nós nesse momento onde parece que cada liderança nos chama para a briga, a apontar uma escolha de dois lados que são ruins. Deus nos abençoe nessa batalha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, você gostou do vídeo? Não se esquece de deixar a tua opinião aqui embaixo e também uma sugestão. O que você gostaria de ver nos próximos Na Real? Meu comentário favorito do último vídeo foi esse. Muito obrigado, eu fico lisonjeado. Não se esqueçam de colocar esse projeto em suas orações todas as vezes que vocês estiverem sozinhos com Deus. Esse projeto não é feito sem a presença dele em primeiro lugar. Curte se você gostou e também compartilha para ajudar outras pessoas a verem o mundo de uma forma diferente. E se você quer ver mais conteúdo como esse, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Meu nome é Ramon, juntos a gente faz um Brasil de luz. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Eu vou deixar mais conteúdo no final. Aproveita para conhecer mais. Deus abençoe.